Ótimo. Então, o assunto aqui é a síndrome do cérebro partido, né? Deixa eu abrir aqui o Jamboard, peraí. Olha, vamos lembrar, então, quando a gente falou de campo visual, o que a gente viu? Que o que estava no campo visual direito da pessoa, se você pensar nos olhos da pessoa, esse aqui é um ponto central, né? Acabava sendo encaminhado para a retina esquerda, né? Claro que eu não vou ser tão boa de desenho a ponto de ficar perfeito. Mas para a retina esquerda, isso quer dizer, a retina temporal do olho esquerdo e a retina nasal do olho direito. E essas informações, elas são encaminhadas, então, o que sai daqui cruza, e o que sai daqui fica do mesmo lado. Acaba que essas informações, passando, é claro, pelo tálamo, elas são encaminhadas para o córtex visual primário. Se a gente tiver o córtex visual primário aqui, o hospital, né? Elas são encaminhadas para o córtex visual primário do lado esquerdo. Certo? Então, campo visual do lado direito, córtex visual primário do lado esquerdo. Não vou fazer todavia, mas só para deixar claro, campo visual do lado esquerdo, córtex visual primário do lado direito. Tá bom? Então, quando a gente está com o sistema nervoso funcionando bonitinho, direitinho, maravilhoso, a gente tem a comunicação dos dois hemisférios, então, não importa onde caiu a informação, você vai processar ela de forma integral, né, pelo sistema nervoso inteiro. Mas no caso das pessoas que têm lesão no corpo caloso, então a pessoa estaria olhando para uma tela assim, ó, com um ponto demarcado no meio da tela. Então, isso aqui, esse ponto meio que dividiria o que é o campo visual direito e o campo visual esquerdo da pessoa. Então, vamos fazer, o que acontece? Então, se aparece uma palavra sapo aqui e uma palavra piano aqui, para continuar com o piano que a gente exemplificou, tá? O que acontece? A palavra sapo, ela caiu no campo visual esquerdo, então a informação é conduzida para cá, para o hemisfério direito. A palavra piano caiu no campo visual direito, então ela é conduzida para o hemisfério esquerdo. Tudo bem até aí? Sim. Agora, veja bem, onde está o nosso dicionário mental? Está no nosso hemisfério esquerdo. Esse aqui continua para cá, e aqui tem o lobo temporal. Está aqui no lobo temporal esquerdo. Então, se aparece a palavra piano aqui, a pessoa consegue falar, ó, apareceu a palavra piano. Tá? Por quê? Porque ela tem um dicionário mental para reconhecer aquela palavra. Agora, e sapo? Sapo apareceu no outro lado e ela não tem um dicionário mental do lado oposto do sistema nervoso dela. Aqui não é dicionário mental. Aqui lembra a entonação de voz, a parte mais emocional relacionada à linguagem. Então, é um processamento mais subjetivo. Ela não consegue dizer sapo. Ela viu a palavra sapo, o hemisfério direito dela sabe, tem o conceito do que é sapo, mas ela não consegue pronunciar sapo, porque não tem dicionário mental aqui. Então, o que vai acontecer? O hemisfério direito dela coordena
a mão esquerda. Então, uma coisa importante a vocês terem em mente aqui é o seguinte: a gente está falando de uma pessoa que tem uma comunicação que foi cortada, certo? Então, foi cortado aqui. Só que as vias de comando motor estão preservadas, porque elas descem por aqui, elas não são afetadas. Né? Então, o seu hemisfério direito ainda consegue coordenar a função motora da mão esquerda. E o seu hemisfério esquerdo ainda consegue coordenar a função motora da mão direita. Então, voltando aqui. O que acontece? No hemisfério direito chegou a informação sapo, não havia dicionário mental para aquilo, mas esses caras conseguem coordenar a mão esquerda. O que você faz? Bota um lápis na mão dessa pessoa. Nossa, parece sei lá o quê, tudo menos mão, né? Mas a pessoa consegue desenhar, sei lá, um que seria um sapinho lá. Certo? Por quê? Porque a mão dela está obedecendo o que o hemisfério direito mandou ela fazer. Melhorou para você? É a Riane que perguntou, não foi? Foi, obrigada, agora eu entendi. Ótimo. Então, aí voltando à questão, quem foi que fez a outra questão? Perdão, que eu já me perdi. Mas eu entendi agora, tipo, o que vai acontecer, você explicou assim perfeitamente. Então, mas aí, vejam bem, o que acontece? Isso aí são testes que eles fizeram nos laboratórios, tem vídeo no YouTube, eu devo ter colocado o link para vocês, não coloquei não? Tem vídeo no YouTube mostrando essas coisas, mas assim, quando as pessoas que acabaram de fazer a cirurgia, por exemplo, elas podem passar por uma fase difícil de adaptação. Então, por exemplo, pode ter um hemisfério cerebral que decide que uma coisa é legal de fazer e o outro que não quer fazer aquilo. Então, pode acontecer, por exemplo, a pessoa, uma das mãos pegar uma roupa para vestir e o outro hemisfério não gostou daquilo, a outra mão vai lá e começa a bater, você entendeu? Então, assim, uma mão não concorda com a outra, tá? E um hemisfério controla a fala e o outro não controla a fala. Então, às vezes, existe uma crise interna. Normalmente, o que acontece é que, como as informações são processadas como um todo, uma decisão é tomada, né? Mas quando você separa esses circuitos neurais que processam isso, pode dar uma certa crise. E aí o Ramachandran, por que eu falei da Ramachandran? Porque eu lembrei de uma palestra que ele deu, já vou chegar em você, tá, Luiz? Eu lembrei de uma palestra que ele deu, onde ele falou que ele fez um estudo uma vez de um paciente com síndrome do cérebro partido, e um hemisfério dele acreditava em Deus e o outro não. Um hemisfério era ateu. E o outro tinha fé. E aí ele começou, né, a ironizar a situação, porque ele falou, e essa pessoa agora, será que ela vai para o céu ou será que ela não vai para o céu? Porque não dá, né? Como é que vai fazer com uma questão tão profundamente, né, uma questão tão profunda que tem essa diferença entre os dois hemisférios. Metade sobe, metade desce. Quebra a alma para isso, né? Então, é complicado mesmo. E tem a história dessa moça que queria se vestir e uma mão ficava batendo na outra, que não queria botar aquela blusa. Aí ela, com uma mão, ela ia fechando o botão da blusa, a outra mão ia lá, né? E é muito interessante, porque, assim, como você não tem os dois hemisférios controlando os movimentos de ambas as mãos, a pessoa consegue agora, sabe quando você tenta fazer um círculo com uma mão enquadrado com a outra e não rola? Porque você está com tudo funcionando de forma integrada. Essas pessoas não. Elas conseguem fazer uma coisa diferente da outra com as diferentes mãos, porque os hemisférios estão controlando elas agora de forma separada, individual. Então, no caso dessa mulher, uma ia abotoando, a outra vinha desabotoando os botões, né? Então, pode ser uma situação super complicada, né?
Mas, assim, são cirurgias, muitas vezes, que têm um grande valor clínico, no sentido de tratar algumas doenças, principalmente epilepsia. A epilepsia é uma doença muito importante na neurociência, não só pelo valor clínico e pela importância social e emocional que ela tem, mas também porque muito mesmo do conhecimento que a gente tem sobre neurociência vem do tratamento da epilepsia, dos pacientes com epilepsia, sabe? Pode falar, Luiz. Salve, Cris. Eu entendi perfeitamente o processo, eu só não entendi uma coisa, que é o seguinte, eu tô bugando no conceito do dicionário mental e no fato da pessoa conseguir desenhar um sapo sem necessariamente saber identificar que a palavra sendo um sapo. Entendeu? Você poderia me explicar esse detalhe, por favor? Foi identificado que era sapo, só que não existe um dicionário para a pessoa poder verbalizar aquilo. O conceito sapo existe, a pessoa não consegue formular a palavra sapo para verbalizá-la. Por isso que a mão dela consegue desenhar o sapo. Porque conceitualmente, esse dicionário existe no outro lado. Não existe a linguagem falada, escrita. Escrita até existe. A linguagem falada não existe. Não entendi. E tem uma outra coisa que agora que eu não entendi também, que é o seguinte, você comentou sobre essa discordância dos hemisférios, que uma moça queria, por exemplo, colocar, apertar o botão e a outra queria desapertar. Eu não entendi porque tem essa discordância tão grande, porque, de certa forma, a pessoa, de modo geral, quer colocar o botão, não é como se ela quisesse desabotoar, é como se a mão dela tivesse vida própria. Não é que a mão dela tem vida própria, é que a mão dela obedece o comando daquele hemisfério, e os hemisférios discordaram naquele momento sobre qual roupa ela devia pôr. Entendi. Então, assim, em determinado momento acontece os hemisférios discordar, e aí começa a resultar nesse conflito de atitude, digamos assim. Perfeito. E dá uma briga mesmo, um fica pé com o outro, vai, bate, tira a mão. Isso, assim, geralmente é mais nos primeiros meses depois da cirurgia, depois a pessoa consegue se adaptar. Tem um vídeo na internet que mostra um cara que passou por isso e ele perguntou, e como é que é a sua vida, né? Depois, os médicos perguntaram para ele, depois da calosotomia, né? E ele fala que é ótimo, é como se ele tivesse duas pessoas para tomar decisão, entendeu? Duas cabeças pensantes dentro de uma. Ele estava super adaptado. Giovana, pode falar. Cris, eu fiquei em dúvida também, do que é prosódia? É uma área do cérebro? Então, prosódia é uma função. Então, o dicionário mental, ele é formado de palavras, e você tem uma sintaxe, você tem toda a estrutura da linguagem. Agora, você tem também, quando você vai se comunicar com as pessoas, você coloca entonações de voz, você se expressa não só pelas palavras, você não é um Google que faz a leitura do que está escrito, aquela coisa bem mecânica. Você fala com entonações, você se expressa não apenas pela palavra, mas também pela entonação de voz. A prosódia é essa função que coloca a entonação de voz, coloca um colorido emocional, digamos assim, ao que você vai falar. Então, a divisão de função na questão da linguagem, ela vai mais nesse sentido. Em um hemisfério está mais armazenado a estrutura da linguagem, e no outro hemisfério está mais armazenado a parte conceitual e emocional da linguagem, entendeu? Entendi. E aí, no caso, essa parte emocional, então, ela tá no lobo temporal? A mesma, parece ser a mesma tipo de coisa que ocorre no hemisfério esquerdo. Então, você tem uma parte mais complexa de compreensão posterior, temporal posterior superior, e uma parte de expressão mais no frontal. Então, a gente teria áreas correspondentes, não chama Wernicke e Broca, porque Wernicke e Broca são especificamente as do hemisfério esquerdo, que lidam com a estrutura da linguagem, mas elas ficam no hemisfério direito,
Então, o mais temporal posterior superior é a compreensão do emocional expresso na linguagem, e mais anterior, frontal posterior, na verdade, que corresponderia mais ou menos a Broca, seria a parte mais de expressão do colorido emocional da linguagem. Ah, tá, entendi. Obrigada. Beleza. O que mais, pessoal? Cris, então, um teste que daria para fazer para verificar a existência desse hemisfério com a prosódia seria colocar alguém para escutar com um fone de um lado só, por exemplo, do lado esquerdo, não, do lado direito, e aí essa pessoa não ia conseguir distinguir, no caso de alguém que sofreu calosotomia, se a mesma frase sendo repetida, se ela está sendo repetida de maneira irônica, se está repetindo de maneira irritada. Ô, João, por que isso não funcionaria no caso do fone? Você já tem conhecimento para saber isso. Vamos lá, turma, ajuda o João. Por que você fazer o teste visual funciona e você fazer o teste auditório não funcionaria? Eita, pensa nas vias, visual primário e auditório primário. Ah, tem aquela divisão colícula inferior, que aí vai para... É verdade, nossa. Saiu dos núcleos cocleares, já foi para os dois hemisférios, Verdade. Já foi para os dois lados do sistema nervoso e, portanto, chega nos dois hemisférios. Então, não funciona. Ah, verdade, eu tinha esquecido dessa parte, obrigado. Mas se você não enxerga, por exemplo, e coloca a sua mão para pegar um objeto, sua mão direita, aí você tem a possibilidade. Sua mão esquerda, você tem a possibilidade, porque não vai para os dois lados. A audição é uma exceção para isso. Tá? Ah, entendi, obrigado. Da onde vem isso? Pensa o seguinte, é muito difícil você fazer esse tipo de estudo, porque, primeiro, quantas pessoas no mundo passam por calosotomia? Quantas pessoas no mundo que passam por calosotomia vão ser estudadas neurocientificamente? Quantas pessoas no mundo têm lesão exatamente na área de Wernicke ou na área de Broca para serem estudadas? Ou quantas pessoas no mundo têm exatamente lesão na região correspondente a Wernicke e a Broca, no hemisfério direito, para serem estudadas? Então, são estudos que vão se juntando com o tempo, pela descrição de casos clínicos, entendeu? Ou quando você está num grande centro de pesquisa, que nem tem o caso de um centro de pesquisa, não sei se é o Washington, não lembro, ou Boston, eu não lembro que região que é. Eu acho, não sei. Mas tem um grande centro de pesquisa lá nos Estados Unidos, onde os médicos e os demais pesquisadores estão num hospital que fica perto, um hospital especializado em surdez, que fica perto de uma grande comunidade surda. Então, lá são feitos estudos nesse sentido. Então, eles vão, com o tempo, juntando um número suficiente de pessoas para fazer esse tipo de pesquisa, por exemplo, né? Será que a linguagem que está lateralizada para a esquerda é mesmo a falada? Ou será que surdos que se comunicam por sinais também são afetados quando você tem uma lesão de Wernicke e Broca, né? Eles começaram a achar evidências de que talvez Wernicke e Broca seja para toda a linguagem comunicada, não somente para a linguagem falada, tá? Mas, de novo, não dá para ter certeza enquanto não tem número de pessoas suficiente para ser estudado. Luiz, além do processo de lateralização das funções, há alguma consequência grave da separação dos hemisférios? Tinha visto que em caso de esquizofrenia ou epilepsia, não lembro ao certo, eles recomendavam a separação. No caso da esquizofrenia, eu não sei, eu desconheço. No caso da epilepsia, em alguns casos é sim. Então, de novo, a epilepsia é uma doença que tem causas muito amplas. Então, pode ter tanto causas muito amplas como apresentações muito distintas. Então, tem uma subpopulação de pessoas com epilepsia que podem, sim, ter vantagem com a calosotomia. Por quê? Porque algumas crises, elas alastram entre um hemisfério e outro, a gente chama isso de generalizar. Elas passam a ocupar todo o sistema nervoso, e essas crises são as mais perigosas, onde a pessoa perde o controle do corpo inteiro. Então, ela pode cair, bater a cabeça, ocupar
cérebro inteiro é um problema, porque a pessoa perde consciência e perde controle do corpo dela, como um todo, durante a crise. Então, algumas pessoas, quando elas cortam o corpo caloso, a crise ela deixa de generalizar. Então, isso faz com que ela tenha uma parte do corpo expressando a crise, mas o outro lado do corpo ela tem controle ainda. Então, ela sofre menos acidente, reduz a gravidade das crises que ela apresenta. Então, para uma pequena população de pacientes epiléticos, a calosotomia pode ser útil. Tá? Agora, honestamente, para a esquizofrenia, eu não tenho conhecimento suficiente para te dizer se também é uma opção. Eu nunca vi. Pode ser. Tem até um filme antigo para mim, imagino para vocês, sei lá, do século passado para mim. Século passado para mim não é antigo, então já é antigo, então é muito, muito velho para vocês. Mas tem um filme que mostrava um jovem que brigava com os pais dele para conseguir a autorização na justiça para ele fazer a calosotomia que ele queria e os pais não queriam. Acho que é baseado numa história real que aconteceu lá nos Estados Unidos. Mas, de novo, não lembro o nome do filme, é bem, bem antigo mesmo. Qual a diferença de epilepsia e convulsão? Ótimo. Então, vamos lá. O que é epilepsia, né? A epilepsia, ela é uma condição na qual o indivíduo ele tem uma maior propensão, né? Uma propensão a apresentar crises epiléticas em determinadas circunstâncias. A crise epilética, ela é uma consequência de uma ativação síncrona de muitos neurônios de forma não controlável, digamos assim. Então, você tem, geralmente, acho que vocês entenderam, devem ter entendido isso da nossa aula, quando você está acordado, quando você está ativo, os seus circuitos neurais, cada neurônio está fazendo sua função, então eles ficam desincronizados. Isso a gente vai ver melhor no semestre que vem, tá? Então, eles ficam desincronizados. Isso quer dizer que cada um está cuidando da sua tarefa. Então, quando você vai ler um eletroencefalograma, por exemplo, que é aquela que você coloca os eletrodos na cabeça e ele vai fazendo o quê? Uma leitura das variações de voltagem no seu córtex, tá? Muita gente, eletroencefalograma, o EEG, né? É diferente do ECG, não confunde eletrocardiograma do coração, ECG e EEG do encéfalo, tá bom? Então, o EEG é até relativamente comum, muita gente, talvez na turma de vocês, algumas pessoas já tenham tido a experiência de fazer um EEG. Então, o que acontece? Quando você coloca aqueles fios, aqueles cabos que ficam padronizadamente colocados sobre o seu encéfalo, né? Assim, por fora, tá? Então, é não invasivo. Eles vão de forma distante, porque as ondas, estou procurando as palavras, as correntes iônicas que geram as alterações de voltagem no córtex, elas estão lá no seu córtex. Então, mas como você tem líquido cefalorraquidiano, como você tem tecidos úmidos, né, lá do córtex até aqui o couro cabeludo, você consegue enxergar de longe essas variações de voltagem provocadas pelas correntes iônicas lá nos seus neurônios, tá? Então, de novo, como você tem os neurônios cada um fazendo sua função, você tem esse sinal bem baixinho e bem variado, assim, de forma que tá todo mundo desincronizado. Quando populações neuronais começam a sincronizar, os neurônios ativam e inibem ao mesmo tempo, como as correntes iônicas são nas mesmas direções, você começa a ver no EEG ondas maiores. Então, o que acontece na crise epilética é patologicamente a sincronização de grandes grupos neuronais. E a sincronização, de novo, a gente vai ver isso no semestre que vem,
ela tem muita relação com a perda de consciência. Então, se essa sincronização de grupos neuronais generaliza, a pessoa pode perder a consciência, ela perde a consciência, né? No sono, por exemplo, em uma fase específica do sono, nossos neurônios estão super sincronizados. Então, a gente tem grandes ondas no EEG, tá? Ondas lentas, porque todo mundo ativa e inibe ao mesmo tempo, e amplas, tá bom? Isso é tipo de sono, isso é tipo, de novo, de um estado de perda de consciência, tá? Então, a epilepsia nada mais é que uma pessoa que tem propensão a apresentar essas crises, onde você tem sincronização de grandes grupos neuronais, tá? As causas podem ser, assim, enorme, assim, uma variedade enorme, pode ser. Tem muita crise que a gente nem sabe por que a pessoa é epilética, entendeu? A crise em si, a crise epilética, muita gente chama de convulsão, mas existe crise convulsiva e não convulsiva. A convulsão se refere a crises onde você vê os movimentos associados à crise epilética. Mas tem crise epilética, você só vai ter movimento se o seu córtex motor estiver sincronizado. Então, por que você faz aqueles movimentos ou tônicos ou clônicos, que você intercala relaxamento e contração? Porque o seu córtex motor está ativado de forma sincronizada. Se a crise epilética acontecer fora do córtex motor, você não vê a convulsão. Você não vê o efeito motor da crise. Você pode ter as mais diversas apresentações. Você pode ter, tem gente que tem crise de déjà vu, por exemplo. Pode estar tendo uma crise epilética. Não quer dizer que todo déjà vu é uma crise epilética, hein, gente? Mas tem a apresentação da crise depende da área neuronal que está sincronizada. Tá bom? Então, convulsão é uma crise epilética onde você tem os sintomas motores claros. E crise epilética não necessariamente é epilepsia. Crises epiléticas podem decorrer de um monte de coisa. Pode ter alterações metabólicas, uma concussão. Então, você pode ter crises isoladas, você não é epilético por causa disso. Você não é um paciente com epilepsia por causa disso. Mas se você for uma pessoa que apresenta essas crises de forma recorrente e espontânea, aí sim você é uma pessoa com epilepsia, tá? Deu para entender essas definições? Ok, então, de novo, né? Um pouco não é bom. Então, vamos deixar isso bem claro. Convulsão é uma crise com oh, meu Deus do céu, uma apresentação motora clara. Isso é uma crise convulsiva. Crise epilética pode ser convulsiva ou não convulsiva. No caso dela não ter uma apresentação motora clara, ela é uma crise epilética não convulsiva. E nem toda crise epilética é apresentada num paciente com epilepsia. A crise epilética acontece, por exemplo, por consequência de fatos isolados, como consequência de uma alteração metabólica importante numa pessoa com diabetes, por exemplo, ou como consequência de uma concussão numa pessoa que sofreu um acidente. Essa pessoa não é epilética por ter apresentado uma crise epilética. Agora, se a pessoa tiver crises epiléticas recorrentes de forma espontânea, aí essa pessoa é uma pessoa com epilepsia. Ficou mais claro? Em relação à convulsão, sim. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem crise epilética que é simplesmente assim. A pessoa para de responder, parece que ela viaja e volta. Essa é uma crise generalizada. Ela perde consciência durante poucos segundos, só que ela não tem apresentação motora nenhuma. É chamada de crise de ausência. Tá? Então, é uma crise epilética não convulsiva, com certeza, absoluta. E é epilepsia nesse caso. Beleza. A epilepsia, gente, deixa eu aproveitar para falar que ela não é transmissível de jeito nenhum, absolutamente nenhum. Uma pessoa pega a epilepsia de outra pessoa. Não existe isso, tá? Agora,
Então, aquele negócio de tem muito preconceito, tem muita desinformação, né? Então, você não pega a epilepsia de uma pessoa que está tendo uma crise do seu lado. Não tem importância pegar na saliva da pessoa. Nada disso, que é a história da carochinha, né? Que corre aí no desconhecimento da população. Agora, você pode adquirir epilepsia, sim, por exemplo, quando você come algum alimento contaminado com cisticerco e você tem neurocisticercose. Aí você pode ter uma epilepsia consequente à neurocisticercose, por exemplo, tá? Então, você pode adquirir? Pode. Mas pegar de uma pessoa? Não. Tá? Se uma pessoa tiver uma crise perto de vocês, o que vocês vão fazer para ajudar a pessoa? Absolutamente nunca coloca nada na boca da pessoa. A pessoa não vai engasgar com a língua dela, tá? Não abra a boca da pessoa à força. A pessoa está contraindo a musculatura dela com toda a força que o sistema nervoso dela tem para usar nessa contração na musculatura, certo? Então, se você botar sua mão dentro da boca da pessoa, chance há dela arrancar seu dedo fora. E ela não está consciente. Aliás, mesmo que ela esteja consciente, ela não está com o poder de controlar isso, né? Então, você não precisa desenrolar a língua, não existe engolir língua. Então, isso é um dos principais erros que as pessoas fazem, é tentar abrir a boca da pessoa para liberar. Mas ela pode engasgar porque ela pode aspirar saliva. Ela está contraindo os músculos do pescoço, ela está salivando por conta dessa contração. Então, o que você faz para a pessoa não engasgar com a própria saliva por consequência de uma crise, né? Você deita a pessoa de lado, de forma que a saliva possa escorrer da boca dela, tá bom? Outra coisa, vai ajudar a pessoa a se posicionar de uma forma que ela não caia, então por isso que eu falo, deita a pessoa, e claro que vai proteger a cabeça da pessoa, então você não vai restringir os movimentos dela, mas você vai, por exemplo, você vai embrulhar um casaco e botar embaixo da cabeça, você não quer que a pessoa bata a cabeça quando ela estiver tendo uma crise convulsiva, daí no caso, né? E você vai contar o tempo. Então, se a crise começar a durar 2, 3 minutos, é caso de chamar ajuda, uma ambulância. Uma crise de 5 minutos já é uma crise longa demais, começa a ter lesão neuronal. Então, geralmente, as crises demoram até 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Elas acabam sozinhas, tá? Se ficar uma crise muito contínua, precisa de tratamento especializado. Tá bom? Precisa de gente lá para ajudar. Mas se for uma crise comum, digamos assim, uma crise que dura 30 a 90 segundos, que a maior parte das crises dura isso, não precisa nem chamar, nem acionar bombeiro, nem acionar SAMU, a pessoa vai se recuperar. O que mais que é importante vocês saberem? Então, ajuda a pessoa colocando ela numa posição boa para ela e protegendo a cabeça dela para ela não se machucar. Tira coisa que pode machucá-la de perto, coisas pontiagudas, duras demais, pode tirar de perto dela. Quando a pessoa terminar a crise, pensa que houve uma superativação do sistema nervoso dela, então ela vai estar cansada pra caramba. Ela pode ficar um pouco confusa, sem entender o que aconteceu, principalmente se ela perder consciência, né? Não dá água para ela beber nos minutos seguintes depois da crise, ela pode sentir sede, mas dá um tempo para ela realmente estar acordada, desperta, ter voltado realmente a si, para ela não engasgar com a água, tá bom? E, o maior sofrimento do paciente com epilepsia é ele ver as pessoas afobadas e sem saber o que fazer e transtornadas perto dele. É simplesmente um efeito de um disparo síncrono de neurônios da pessoa. Não é mais que isso. Então, fica perto, fala para a pessoa, tá tudo bem, tá tudo sob controle, eu tô aqui com você, e assegura ela que tá tudo bem, e fica atento se precisar chamar alguém para ajudar mais. Mas, assim, sem fazer grandes, sabe? Aquela coisa, porque isso não é bom para a pessoa, sabe? Só simplesmente uma crise, não é mais do que uma crise epilética.
É possível estar consciente durante uma crise convulsiva? Se não generalizar, a consciência permanece. Tem crise tão pequenininha quanto um dedo ficar contraindo sozinho, por exemplo. E tão ampla quanto a pessoa perder controle de toda a musculatura corporal, tá? Então, sim, é possível não perder consciência. Se vocês quiserem falar mais sobre isso, eu coordeno um projeto, chama Saber Epilepsia, é um projeto novo da Universidade de Extensão, onde o nosso trabalho é conscientizar as pessoas sobre o que é epilepsia e capacitar pessoas para lidar com crises epiléticas que eventualmente aconteçam perto delas. Vocês podem procurar mais sobre o projeto, chama Saber Epilepsia. Tem um Instagram, se eu não me engano, acho que é, tenho quase certeza, projeto. Aí, pronto, Luiz colocou. Obrigada, Luiz. Pode falar, Riane. Cris, é sobre uma questão que caiu para mim e até mandaram no grupo da sala. É sobre o cubo. Aí eu fiquei... Sobre o quê? O homúnculo? Tá. O cubo. Ah, o cubo. O cubo. Aí tem o desenho do cubo e fala que a pessoa tem uma síndrome do cérebro partido. E aí, por explicação da senhora, eu quero ver se a resposta seria essa que eu achei que é agora. O objeto está na mão esquerda. Está na mão esquerda. Tá na mão esquerda. Aí ele vai chegar no lado direito do cérebro, né? Sim. Se ele vai chegar no lado direito, como o dicionário está no lado esquerdo, ele não vai conseguir desenhar um objeto, mas ele não vai conseguir nomear. Então, a resposta certa, ele apresenta qual das descrições do que ele emita. A menos provável é o cubo mágico, não é? Porque assim, o cubo mágico é o nome do negócio, né? Então, a pessoa... Existe um dicionário rudimentar do lado direito do cérebro, não é que ela fica completamente sem palavras. Então, ela até conseguiria falar algumas características do objeto que a mão dela está segurando, mas dificilmente ela ia lembrar o nome do brinquedo. Tá? A ideia é... Então, consegui entender a questão. Desculpa, gente, deve ser o cachorro aqui perto de casa, né? Que tá inspirado hoje. É do vizinho. As minhas são quietinhas, esse é do vizinho. Ela perguntou, porque tinha uma pergunta justamente associada a essa síndrome do cérebro partido. Então, se a pessoa tem síndrome do cérebro partido e ela manuseia um cubo mágico com a mão esquerda dela, ela vai... Aí tem várias opções. Que provavelmente, o que ela não conseguiria falar dessa lista de opções? Então, tem dentro, porque, de novo, manuseio com a mão esquerda, foi para o hemisfério direito. O hemisfério direito é mais conceitual, dicionário rudimentar, não é o dicionário de palavras mais fino que a gente tem. Então, o nome do brinquedo é cubo mágico. Então, possivelmente, de tudo que estava listado lá, que era, acho que é liso, quadrado, coisas assim, que duro, que descreveriam as características do cubo mágico, o nome cubo mágico seria o mais difícil dela lembrar, porque não estaria, de novo, a informação não chegaria no hemisfério esquerdo dela. Poderia falar cor, sabe? A pessoa não estaria vendo, né? Porque aí, de novo, se você tem síndrome do cérebro partido, pensa o seguinte: se você leva um objeto para frente no seu campo visual, pronto, já foi para os dois hemisférios, né? Então, se está no centro do seu campo visual, é encaminhado para os dois hemisférios. Uma parte cai do lado direito, outra parte cai do lado esquerdo do seu campo visual. Então, você já consegue nomear, né? Então, nesse caso, a pessoa não estaria enxergando, ela só estaria deduzindo pelo toque, tá? Por isso que as palavras, elas, quando faz o teste, elas acendem e apagam, né? Não fica muito tempo disponível, e a pessoa é orientada a ficar olhando para um ponto para realmente ficar. Se a pessoa fizer assim, ó, e olhar a palavra com os dois olhos, mentira, no centro, vou posicionar a palavra no centro do campo visual dela, já não funciona o teste, tá?
Raíssa, professora, mas nesse caso ele falaria que é quadrado, porque pensei que pela estrabinosia ele não reconheceria a forma. Então, de novo, ele poderia reconhecer. A ideia da questão é ele até conseguiria falar características gerais daquilo. Ele consegue, sim, pela estrabinosia, ele consegue identificar a forma, mas pelo manuseio. Mas ele não consegue, porque o cubo mágico é o nome do brinquedo. Então, isso é coisa típica de estar mesmo lateralizado para a esquerda, entendeu? Riane, pode falar. Professora, a área de Broca e a área de Wernicke estão no hemisfério esquerdo, certo? Sim. Aí caiu uma questão que falou que a pessoa ela conseguia, ela compreende com clareza o enunciado, só que ela não consegue emitir fala. Uhum. E aí a lesão seria no córtex associativo temporal esquerdo, não? Não. Mas por que no direito, se ela não consegue, se a área de Wernicke está no lado... Não, peraí, fala qual que é o enunciado da questão. Vou compartilhar. Pode? Pode. Acho que vai ficar mais fácil. De novo, posso ter errado, né, gente? Sempre existe essa chance. Após uma lesão encefálica, em exame clínico, um paciente apresenta fala coerente e monótona. A palavra-chave aí é monótona, tá? Fala coerente e monótona. Apesar de relatar estar em grande aflição, não o demonstra em sua vocalização. Então, ele não está mostrando aflição quando ele está falando, ele está só verbalizando a aflição. O paciente demonstra compreender com clareza o que a equipe médica lhe comunica. Assinale a alternativa que indica a provável área de lesão. Então, seria no hemisfério direito, que é o que cuida da prosódia. Esse paciente está claramente com deficiência de prosódia e não de linguagem, de estrutural de linguagem. Entendeu? Ah, sim, obrigada. Então, o problema é o monótono. Fala monótona. Ele diz que está aflito, mas ele não está demonstrando a aflição na vocalização. Ele está dizendo, eu estou aflito, mas não está expressando a aflição quando está dizendo que está aflito, entendeu? Obrigada, professora, entendi. Beleza. Hemisfério direito na verdade, seria mais frontal, né? Ele não está expressando o prosódia, então seria mais Broca. De novo, não é Broca. Correspondente a Broca, uma área similar do hemisfério direito. Wernicke e Broca são à esquerda, tá bom? Pode falar, Giovana. Ô, Cris, você pode tirar umas dúvidas da prova? Claro. Tá, eu posso compartilhar aqui? Pode, só um minutinho. Tem da provinha para hoje ou da prova de sensorial? Não, na prova a prova mesmo que a gente fez. A avaliação de... Sensorial. Isso. Tem mais questões para a gente fechar a parte de motor? Só um minutinho, tá, Giovana? Motor e processamento de informação? Por enquanto? E aí, se tiver tranquilo essa parte, eu passo para a Giovana para a gente sanar a dúvida da avaliação em si, que foi anterior a essa matéria. Beleza, Giovana, pode seguir. Primeiro, eu não entendi essa questão 2. Vamos lá. Uma bailarina dançando em movimentos circulares sucessivos. Ela está girando. O se realiza fixando os olhos sempre no mesmo ponto do espaço. Então, ela faz assim, ó, a cabeça olhando, ela começa a girar o corpo, aí depois ela gira a cabeça, volta a fixar lá e continua girando o corpo. Então, ela fica sempre parando a cabeça num ponto do espaço.
interrompendo momentaneamente o movimento da cabeça a cada giro. Então, ela para a cabeça, ela gira a cabeça, volta, para a cabeça. Então, ela faz interrupção. A cada giro, ela interrompe o movimento de giro da cabeça. Lembra que o seu vestibular está na cabeça, né? Com isso, ela evita o nistagmo vestibulocular. É verdadeiro. Então, veja bem, o que o nistagmo é? O nistagmo vestibulocular, no caso do giro contínuo, ele é uma resposta, então você fica girando os seus líquidos presentes no seu aparato vestibular, eles entram em... me ajuda com as palavras, por favor, que meu Wernicke e meu Broca são problemáticos. Eles entram em... Oh, meu Deus. Movimento contínuo, eles... Ai, a palavra-chave disso, por que tá me faltando? Quando você... Inércia, obrigada. Então, por inércia, eles obrigada, Giovana. Eles começam a girar junto, na mesma direção, mas você precisa de um movimento de giro contínuo para a inércia poder atuar e esses líquidos realmente girarem junto com a sua cabeça. Então, quando você para a cada giro, você interrompe o efeito da inércia, tá? Então, o nistagmo vestibulocular, ele seria um resultado do giro contínuo, e aí quando você para, por inércia, o líquido continua girando, e aí você faz o nistagmo. Se você interrompe a cada giro, você evita essa tendência aos líquidos continuarem girando, entendeu? Ah, entendi. Então, tipo, é uma forma, assim, de você evitar a tontura, né? Quando você... É uma técnica que a bailarina usa. Qualquer vídeo que vocês verem de uma bailarina fazendo giros sucessivos, ela sempre está olhando para um ponto. É técnica para evitar. Agora, não me pergunte quanto treino uma pessoa que faz patinação no gelo, por exemplo, que não usa essa técnica, tem que ter para não cair zonza quando ela interrompe o giro no patinação no gelo. Isso eu não sei. Eu sei que a técnica de parar a visão num ponto, parar a cabeça a cada giro é usada pelas bailarinas. Por quê? Porque Cris um dia foi novinha, linda, maravilhosa, esbelta e era bailarina. Olha que chique. Eu sabia disso, por isso que eu usei isso aí. Vamos lá. O que mais? Eu posso perguntar mais uma? Claro, fica à vontade. Essa aí... Nessa aqui, é que eu fiquei com dúvida, assim, porque... Peraí, mas deixa eu ver o enunciado dela também. Tá, peraí. Tá, pode falar. Então, porque assim, a alternativa certa era tato discriminativo, dor e... Eu não lembro qual que era, acho que era a temperatura, que na verdade pega o da via espinotalâmica e a do leminisco medial. Mas assim, quando eu estava nessa alternativa, eu achei que você estava querendo separado, sabe? Por exemplo, porque a via espinotalâmica vai afetar os dois lados. Não, é isso. Só que a via do leminisco medial, né, que é o tato discriminativo, ele vai afetar um lado só. Então, aí eu pensei que se eu colocasse todos eles e colocasse bilateral... Por que a espinotalâmica vai afetar os dois lados? Não entendi. Porque, tipo, o lado direito, ele recebe a informação do lado direito e depois ele cruza, certo? Mas você tem que pensar que seria um bilateral muito local, né? Porque é só se pegasse os tratos de entrada. Você tem as raízes. Então tá. Peraí. Vamos. Primeiro, deixa eu ler a questão. Observe a imagem e selecione as alternativas que correspondem às consequências da lesão apresentada. Então, quais são as consequências de uma lesão assim? As principais, obviamente, né? E isso aqui era a prova de sensorial, então focando em sensorial. Então, a gente tem do lado direito, num nível torácico inferior, então cintura para baixo, né? A gente tem a via coluna dorsal afetada, então a perna ipsilateral, não tem sensorial discriminativo ipsilateral.
e anterolateral do lado esquerdo. Então, seria tipo de sensação perdida. Seria tanto tato discriminativo quanto dor e temperatura, porque está pegando as duas vias, né? Lateralidade da perda seria unilateral, só que você teria uma que seria contralateral e outra que seria ipsilateral. E a região do corpo afetado da cintura para baixo. É isso que eu esperaria que você respondesse. Chega para baixo, vamos ver se é isso que está esperando na resposta. Então, tato discriminativo, dor, temperatura, ok. Lateralidade da perda bilateral. Exatamente, porque tem uma de um lado e outra do outro, perdida. Então, você tem perda bilateral de informações. O problema foi no bilateral ali, né? Porque, assim, na verdade, eu estava achando que a espinotalâmica, como ela cruza na medula, você está perdendo o contralateral, né? Certo. Só que eu achava que no mesmo lado da lesão, você também ia estar perdendo, porque ela não ia estar entrando. Você perde do mesmo lado da lesão também a espinotalâmica, só no nível da lesão, porque é quando ela no nível da lesão, ela está, sim, afetando a entrada de informações, mas é substância cinzenta e é raiz dorsal. Então, tudo que entrou antes da lesão conseguiu cruzar e estava subindo. Ah, entendi. Foi isso que me confundiu, então, porque eu achava que era essa perda bilateral, tudo, sabe? Tipo, a ipsilateral também era tudo, mas então é só no local da lesão mesmo. Bilateral é só no local da lesão, mas eu nem considerei isso porque você não precisava chegar nesse nível de raciocínio do bilateral no local da lesão. O bilateral aqui é porque tem tanto uma perda contralateral de um tipo de sensação, que é a dor, temperatura, prurido, quanto uma perda ipsilateral do outro tipo de sensação, que é o tato discriminativo. Então, no final das contas, a pessoa teve problemas de forma bilateral. Você entendeu o raciocínio? Entendi, sim. Agora eu posso fazer mais uma, é a última para mim. Fique à vontade, os seus colegas te interrompam se você tiver outras dúvidas para... o Luiz está querendo te interromper. Faz mais uma e eu abro para ele. Tá, eu não entendi essa questão aqui, a 13. Alternativa incorreta. Então, escolha uma opção. O nistagmo vestibular pode ser consequência de um giro prolongado do corpo. Tá certo. Se a cabeça acompanhar o corpo, tá certo. O nistagmo vestibular será induzido por uma caminhada em via irregular. Tá errado. Então, veja bem, quando você está caminhando numa via irregular, quer dizer que você possivelmente está subindo e descendo, né? Tem buraco na via irregular. Ou você está indo e voltando nesse sentido. De qualquer forma, não é um giro contínuo, não é uma subida contínua ou uma descida contínua que para depois. É uma coisa intercalada. Se intercala, não vira nistagmo, porque o nistagmo ele intercala movimento rápido com lento. Então, sacada, movimento lento, sacada, movimento lento. Por quê? Como consequência de um giro contínuo ou de um movimento contínuo. Então, se você girou muito, o seu olho vai intercalar sacada e movimento lento. Se tem um objeto andando perto de você que está continuamente passando, seu olho vai intercalar sacada com movimento lento. Só que se você está intercalando o movimento, não tem por que o olho intercalar a sacada com o movimento. Ele só vai em oposição aonde você está indo. Se você está baixando, ele vai subir. Se você está levantando, ele vai descer. Mas ele não vai fazer a sacada seguida de movimento lento. Você consegue entender isso? Eu acho que sim. Olha só. Digamos que você subiu o elevador mais alto do mundo. Então, você ficou num movimento de subida contínuo. De repente, você parou. Então, isso não vai dar certo, porque não é giro. Para. Digamos que você entrou num carrinho de parque de diversões e você foi girada, de repente você parou. Então,
você tem um giro contínuo do líquido dentro do seu sistema vestibular. Então, para o seu sistema vestibular, é como se você estivesse girando. O que seu olho vai fazer? Achar um alvo, seguir o alvo, depois pular, achar outro alvo, seguir outro alvo. Então, ele faz isso. Segue o alvo, pula. Pega outro alvo, segue o alvo, pula. Pega outro alvo, segue o alvo. Isso é um nistagmo. Tá? Se você está andando numa via irregular, você tem um alvo lá na frente e o alvo só está movendo para cima e para baixo. Então, você não tem que achar um outro alvo para seguir ele. É o mesmo alvo que você está seguindo o tempo inteiro. Ah, tá, entendi. Você entendeu? Então, por definição, no nistagmo, você tem que ter uma coisa longa, contínua, de forma que você tem que buscar um novo ponto para estabilização. Quando você está numa via irregular, o ponto de estabilização não necessariamente está mudando. Tá? Ah, beleza, entendi. Tá bom, Cris, obrigada. Fechou a questão? O resto você entendeu? Aham, entendi sim, obrigada. Beleza, pode falar, Luiz. O meu é sobre a questão da Giovana também, mas especificamente aquela questão do bilateral, eu ainda não consegui entender muito bem o porquê. Você poderia explicar, por favor? Vamos lá. Então, a gente pode falar de unilateral, onde o problema é de um lado só. A gente pode falar de ipsilateral, onde o problema é do mesmo lado. A gente pode falar contralateral, onde o problema é do lado oposto. Ou a gente pode falar bilateral, onde o problema é dos dois lados. Certo? Então, o que está acontecendo naquela questão? Ela tem, como consequência de uma lesão unilateral do sistema nervoso, ela vai ter perda ipsilateral de uma coisa e contralateral da outra. Ou seja, as consequências sensoriais daquela lesão vão acontecer bilateralmente. Entendeu? Isso é um sim ou um desconfiado? Preciso de prosódia nesse momento. Entendi, mais ou menos. A questão perguntava consequências da lesão em geral. Como tem consequências dos dois lados, as consequências são bilaterais. Entendeu? Beleza. Tá. Vai lá, Raíssa. Raíssa? Ah, você consegue escrever? Sim, senhora. Então, eu vou deixar a Riane falar. Ah, não, peraí. Eu ainda não entendi na questão do cubo mágico, porque a pessoa conseguiria reconhecer que o objeto é quadrado se a estereognosia é contralateral. Como assim a estereognosia é contralateral? A estereognosia da mão esquerda é do lado direito, no hemisfério direito. A estereognosia da mão direita é no hemisfério esquerdo. Então, veja bem, qual que é a via que leva a informação da mão esquerda para o seu hemisfério direito? Ela passa pela sua coluna, pela sua medula espinhal, depois pelo tronco encefálico, e aí ela já é levada para o córtex. Ela não precisa de corpo caloso. Então, essa via não foi cortada. Então, ela consegue processar, entendeu? A informação chega no hemisfério direito, a informação da mão esquerda chega no hemisfério direito. De novo, o hemisfério direito, apesar dele não ter a linguagem, ele tem uma linguagem rudimentar, conceitual, sim. Então, a pessoa conseguiria expressar algumas características do objeto.
Ela só não ia lembrar do nome do brinquedo. Você entendeu? Ótimo. Vamos lá, Riane. Pode falar. Professora, a última questão que eu te pergunto. Não, gente, eu tô adorando. Eu odeio aula que fica todo mundo sem falar nada. Pode perguntar. Então, obrigada. Eu posso compartilhar? Claro. Essa também eu não entendi. Essa senhora pediu para compartilhar, para poder marcar qual questão que era incorreta. E aí falou, segundo o texto, a incorreta é que as afasias podem ser lesões frontais, temporais ou parietais. Para mim, podia ser em qualquer uma a afasia. A afasia é temporal e frontal. Parietal não, né? Por que não é parietal? Porque você tem Wernicke no temporal, você tem fascículo arqueado comunicando temporal com frontal e Broca no frontal. Geralmente, se você tem lesão no parietal, aí você tem mais aqueles problemas de... como é que chama? Tensão, que é o parietal? Hã? O parietal é o da tensão. Da atenção. Que a pessoa perde a atenção. Como é que chama, gente? Me ajuda? Como que é a síndrome da negligência unilateral? Lembra? Lesão parietal, negligência unilateral? Obrigada, professora. Isso. O que é a estereognosia que a senhora estava falando com a Raiz? Eu não entendi. A palavra, o conceito em si da palavra. É a capacidade que seu sistema nervoso tem de reconhecer características de um objeto pelo toque, pegando na mão. Então, o que a gente tem nas mãos? A gente tem, primeiro, a capacidade dos fusos musculares, o órgão tendinoso tem capacidade de definição de peso, e pelo posicionamento do dedo, pelo tato, a gente consegue sentir textura, consegue sentir tamanho, e aí, sem ver, sem enxergar, você consegue identificar os objetos com isso, entendeu? Sim. É uma capacidade de processamento através das informações táteis e mecânicas da mão, do corpo. Então, para eu perder essa estereognosia, tem que ter uma lesão onde? Para eu perder essa capacidade? Sistema sensorial, talvez, no córtex somatosensorial, você pode ter alguma lesão, possivelmente lesão cerebelar, vai prejudicar esse processamento, porque toda a informação de posicionamento, peso, seria processada em paralelo pelo cerebelo, além de ir para o córtex parietal. Então, seriam lesões mais nesse sentido, parietal, anterior, cerebelar, eu acredito. De novo, é coisa que eu nunca li especificamente, aí, de repente, isso é uma inferência minha pelo que eu sei, mas né, pode ter alguma lesão específica que causa esse tipo de problema e eu não estou sabendo, mas faz sentido que seja assim, parietal, anterior, cerebelo. Obrigada, professora. Beleza. Pode falar, Laura. Tudo bem, Cris? Eu queria tirar outra dúvida também. Foi da outra prova também, que depois eu fui olhar e eu também não entendi muito bem, sabe? Uhum. A que marcou como sendo a certa, eu entendi que ela tá certa, mas eu não entendi porque a minha tá errada. Posso compartilhar a tela? Claro. Essa 13 que eu fiquei em dúvida. Assinale a alternativa incorreta. O olho usa de um movimento disjuntivo para focalizar um objeto que se... não é essa, Cris, essa é a outra, porque eu marquei errada. Essa é que você já corrigiu, peraí. Mas essa eu errei mesmo, essa 11, mas eu não entendi por quê. Escolha a melhor alternativa. Melhor. Não quer dizer que tenha alguma... Pode ter alguma que não está absolutamente errada, mas tem uma melhor que a outra. Tá? Referindo-se à nocicepção. Neurônios nociceptivos terciários são aqueles que levam a informação do tálamo para o córtex. São acionados indevidamente e representam áreas corticais inexistentes. Meu Deus!
Que frase maluca é essa? Eu queria que vocês soubessem que estava errado mesmo, né? O neurônio de segunda ordem da via nociceptiva é inervado por neurônios que trazem informações de diferentes tecidos, áreas do organismo. Pode ser? É porque eu pensei nessa por conta daquele negócio da dor referida, né? Pode ser, pode ser. O neurônio de primeira ordem ativa e gera potenciais de ação, mas não realiza neurotransmissão. Nossa, que loucura. Transdutor, porque eu tava... Nossa, gente, eu acho que eu tinha bebido esse dia possível. Tô brincando, hein? Não vai falar, a Cris bebe, eu vou beber, hein? Transdutores são acionados por estímulos diversos. Até parece que eu sou exemplo para alguém, mas tudo bem. Transdutores são acionados por estímulos diversos, tais como mecânicos, térmicos ou químicos, de intensidade moderada a alta, ativando a via anterolateral. Isso pode estar certo também. O neurônio de segunda ordem da via nociceptiva é inibido por colaterais do neurônio de primeira ordem não nociceptivo. Isso também tá ok. Essa questão está muito mal elaborada. Na minha prova também caiu L, eu fiquei com muita dúvida também, igual a da Laura. Eu vou mudar lá, eu vou fazer o seguinte, tem duas aí que são não mesmo, que são a primeira, que tá louca, e a terceira. As outras, você poderia, elas não estão erradas. Então, eu vou mudar lá e vou mandar recorrigir, e quem marcou uma das outras vai levar certo na questão, tá bom? Beleza, muito obrigada, Cris. Nada. Só faz um favor para mim, Laura. Manda uma mensagem lembrando, por favor. Mando sim, muito obrigada. Tá bom. Eu devia estar com sono quando eu fiz essa questão. Cansada, sabe Deus? A justificativa que eu tenho para isso. Os cachorros latindo no vizinho sem parar. E aí, gente? Também? Podemos fechar? Beleza. Então, nós vamos fechar a aula. Obrigado, foi ótimo. Eu adoro quando a aula movimenta assim. É bom que vocês tirem as dúvidas mesmo. Então, a prova já foi transferida para 8 e 9, né? Que vocês pediram de novembro. E, por favor, eu tenho melhorado bastante essa parte de ensino de neurofisiologia com base em retorno de alunos. E vai ter uma pesquisa de satisfação, bem estilo, né? Coisa vendas, mas não é. É só para saber como é que foi o aprendizado e se tem algum lugar, alguma coisa para melhorar. Então, vocês sintam-se à vontade para falar. Não tem identificação de quem está falando o quê, eu não tenho ideia de quem vai falar. Então, vocês podem jogar o verbo lá na pesquisa de satisfação, tá bom? E isso não vai se refletir na minha interpretação de você. Mesmo porque não refletiria de qualquer forma, mas para você ficar tranquilo, eu ponho lá anônimo de forma que eu não sei quem foi que falou o quê, tá bom? Então, por favor, respondam. Eu preciso desse retorno. Tá legal? E aí, nossa aula acaba aqui. Problemas com a disciplina. Vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tá bom? Se eu puder ajudar, eu ajudo sempre. E a gente se vê no semestre que vem. Outra coisa, se precisarem de revisão de prova, alguma coisa mais específica, podem me mandar mensagem, a gente marca um horário, olha junto. Isso eu estou disponível. Só não vou ficar marcando horário de revisão de prova, porque quem tiver interesse me procura e a gente conversa, tá bom? Mas saibam que, obviamente, que vocês têm essa opção. Tá certo? Obrigada, gente, por tudo. Onde a gente responde questionário? Vai aparecer lá no próprio campus virtual. Vai aparecer embaixo da avaliação, tá bom? E aí eu vou abrir ele no dia da avaliação, acho que a avaliação é de 8, se for de 8 a 9, eu abro ele no dia 9 e fecho uns dias depois, tá? É dia 13, mais ou menos, eu acho que eu pus lá. Então tá, gente, beijo, queijo, bom estudo e a gente se vê no campus logo, logo, né? Logo as coisas vão voltar, graças a Deus. Obrigado pelas aulas, Cris. Não, eu que agradeço.
Tchau, Cris. Obrigada, Cris. Tchau. Obrigada mesmo. Tchau, Cris. Obrigada. Tchau, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Valeu.